O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio pra nós é viver em família. A Rio pra mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio pra mim é cuidado. Pra mim é missão. A Rio pra mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Amém. Gente, eu tenho uma alegria enorme, um carinho imenso de receber alguém que para mim é muito especial. Quando eu fiz o convite para o pastor Saulo, que é o mentor de minha caminhada pastoral hoje, eu fiquei torcendo para que ele viesse nos 2 cultos e que a gente tivesse um tempo junto, porque estar com ele já para mim é sinônimo de crescimento. Eu aprendo muito com ele. Então eu tenho uma honra muito grande de convidar aqui. O que eu chamo ele de Saulinho. Eu acho que é porque ele não é tão alto assim. Mas é o pastor Saulo. Vem aqui, irmãozão. Graça e paz. Quero falar de estar comigo é crescimento. Eu tenho 1,61,5, gente. 1,5. Faz muita diferença pra mim esse meio, viu? Pode orar por mim, cara? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de nós termos aqui o nosso irmão Saulo. Usa ele para tua honra e glória. Fala ao nosso coração. Deus, que ele seja boca tua entre nós agora, Senhor. Que a gente possa entender um pouco mais da tua palavra e do desafio, Senhor, de nos comunicar, de investir tempo em nossa família, do perdão. Espírito Santo de Deus, fique à vontade e usa o teu servo agora para a glória do teu nome, amém. E aí, gente, graça e paz mais uma vez, amém. O pessoal tá com sono ou não? Não, né? Tá com sono sou eu, vim cedo lá de uma pessoa, gente. Acordei era 6 da manhã. Ah, todo mundo aqui acorda 6 da manhã, né, para trabalhar? Mas não no domingo. Ai, cansado. Mas é uma bênção estar aqui, gente. E nessa série, né, de tem um elefante no meio da sala, é mais ou menos isso, né? Tem um elefante no meio da sala, é isso mesmo? Pois é. Alguém aqui não sabia que o nome da série era essa, não? Todo mundo sabia aqui? Eu fiquei sabendo por último, né? Beleza, beleza. Gente, eu vou falar um pouco sobre relacionamento. E aí foi massa ver essa interpretação aqui. O louvor também, essa banda que eu acho fantástica. Da outra vez eu elogiei muito, né, Thomas? A galera do louvor é muito boa. Na interpretação também, pessoal muito bom. E eu queria falar um pouco sobre, e aí só um trecho disso, sobre linguagens, sobre comunicação, ou no seu casamento, ou na sua família em geral. E eu não sei se alguém aqui já leu aquele livro As 5 Linguagens do Amor, já ouviram falar, não? Quem acha que sim, diz sim. Quem acha que não, diz não. Ah, eu faço muito isso com aluno. Eu falo, gente, quem entendeu? Aí eu falo, vocês entenderam? Aí fica, 2 levantam a mão, né? Quem não entendeu? Aí 1 levanta a mão. E quem nada? Quem não sabe nem o que eu estou perguntando. Então, assim, alguns já viram, né? E nesse livro de Gary Chapman, é um livro bem legal. Ele fala, ele baseado em uma teoria lá americana, diz que há 5 linguagens do amor. E é um livro bem interessante para você conhecer de fato como o outro se comunica com você. Porque às vezes nós falamos linguagens que o outro não entende, né? Você fala uma coisa, acha que o outro entendeu e na verdade ele não entendeu. E aí Gary Chapman, ele fala sobre 5 linguagens. É palavra de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, forma de servir e toque físico. Só que hoje eu vou usar um texto bíblico para focar em 2, palavras de afirmação e qualidade de tempo. Então eu queria, se possível, você já pegar a sua Bíblia aí, em João capítulo 21, a partir do versículo 15. Pega aí o seu livro ou o seu aplicativo, acenda a sua Bíblia, ligue ela, ou abra ela, tanto faz. Palavra de afirmação, gente, é uma coisa interessante porque há muita confusão em algumas coisas da Bíblia relacionada a palavras. Eu vou falar aqui sobre palavra de afirmação no contexto que elas podem destruir ou trazer a vida a alguém, mas não no sentido de maldição. Porque aí a gente entra na parte mais de superstição mesmo. Tem pessoa que crê que você fala uma coisa, aquilo vai acontecer na vida da pessoa, como se a palavra de alguém fosse mais poderosa que o soberano está sobre sua vida. Então não é nesse sentido. É o que ela pode promover, principalmente nas emoções de alguém. E aí, em João capítulo 21, aí o outro que eu vou falar é qualidade de tempo. Nessa geração que nós vivemos hoje, onde nós investimos muito
em algumas coisas, esquecemos as prioridades. João capítulo 21, a partir do 15, quem achou, diz achei. Quem não achou, diz espera ainda. Estou esperando. 15. João 21, a partir do 15. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide de minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Tem um psiquiatra chamado Ross Campbell, que ele diz que existem tanques emocionais nas crianças. As crianças têm uma série de tanques que você tem que estar sempre completando. E ele foca o trabalho dele, eu não sei se foi uma tese, uma dissertação, não lembro, nessa questão de tanques emocionais. E aí ele foca nas crianças, só que também no seu trabalho ele fala que adultos também tem isso. Quando eu comecei a namorar com minha atual esposa, a gente perguntava muito assim um pro outro: amor, como é que tá o teu tanque do toque físico? Ai, que meio, gente. Aí ela dizia: tá 30%. Como é que tá teu tanque de palavra de afirmação? Tá tantos por cento e tal. E a gente ia fazendo isso e tal. E aí, quando dizia: tá 30%, então a gente tem que investir muito tempo nisso, tá? Coisa linda, as florezinhas, corações e tal e pá. Só que adultos, gente, tem essa necessidade de ter os tanques preenchidos assim como crianças. E esse texto eu acho muito, muito legal, porque ele fala, Jesus fala coisas para Pedro. Eu vou já voltar para ele, mas eu queria começar falando sobre a importância de palavras de afirmação na vida de alguém. De como você pode levar alguém para a vida ou você pode levar alguém para a morte. E eu vou começar contando uma experiência minha. Quando eu tinha 8 anos de idade, por aí, 7, não lembro. Porque faz o que? Mais de 10 anos, né, nessa época. E aí eu tava na casa de uma tia minha, numa cidade próxima a onde eu morava. Sou cearense, né, a cabeça não nega. E eu tava com eles lá, teve um aniversário, uma coisa assim, a gente foi dormir na casa de uma tia minha. E eu sempre tive insônia, desde criancinha. Desde criancinha, olha assim, parece pequeno, né? Não cresci. E aí, desde criança que eu tenho insônia. E eram umas 3 da manhã, eu estava dormindo numa rede. E aí uma pessoa de minha família acordou de madrugada. E essa pessoa estava bêbada. E ela passou e me viu, eu deitado numa rede. Essa pessoa era muito engraçada na família. E ela parou e começou a dizer coisas pra mim, tipo... você não vai ser ninguém, você não presta, você não vale nada. E eu era uma criancinha, tinha 7, 8 anos. E eu no começo fiquei rindo, achando que era brincadeira dela. E ela começou a falar muita coisa assim: você não vai ser nada na vida, você não presta, você está fazendo muita coisa. E eu fui ficando com medo, que eu via que ela estava falando com muita raiva. Hoje eu tenho plena noção de que aquilo era algo espiritual também. E aí eu me protegi, né? Criança se protege com lençol, né? É um escudo blindado. E aí eu botei aquele lençol em mim, fiquei só ouvindo ela falando. E pronto, ela foi dormir. Ela não lembra disso atualmente. E aquilo não saiu de mim. E eu comecei a desenvolver a minha vida baseado no que eu ouvi. Isso é muito comum acontecer, gente. De pessoas falar coisas para a criança e aquilo ali ser alimentado na vida dela. E aquilo começou a ser alimentado em minha vida. E eu comecei a, de fato, achar que eu não ia ser ninguém, que eu não ia prestar para nada. E eu até esqueci que tinha acontecido isso quando era criança. Um dia foi que, revendo o meu passado, eu lembrei disso. E eu comecei a me achar um fracassado, um derrotado. Achava que não ia não ia desenvolver nada na minha vida. Comecei a sofrer de depressão. E eu achava muita coisa ao meu respeito em relação à inferioridade. Eu cheguei a pensar, gente, que eu era feio. Você vê como Satanás faz as coisas, né? Ele traz engano, gente. Então, eu achava que eu não ia me casar, achava que eu não ia ter uma família e tal.
E eu comecei a realmente achar que eu era um fracassado. Gente, palavras fazem muito isso. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala e cuidado com o que a gente ouve. Porque nós somos muito levados por isso, pelo que nós ouvimos. Isso trouxe uma grande destruição para a minha vida. E aí eu vou daqui a pouco voltar a isso. Mas, quando nós não sabemos como lidar com as palavras, aquelas palavras podem de fato ser instrumento de destruição severa em nossa vida. Na minha adolescência eu comecei a desenvolver depressão mesmo. Eu tive depressão atípica e queria muito me matar e tal. E aí essa depressão foi cada vez mais me tomando. E era uma depressão atípica porque as pessoas não sabiam que eu tinha depressão, não tinha sinais visíveis disso, só no meu interior. E é interessante, eu vou resumir a história, tá? Não vou contar a história da minha vida toda não. Mas é interessante que eu comecei a planejar o meu suicídio, porque eu pensava assim: bom, se eu não vou ser ninguém na vida, se eu não vou ter uma vida de futuro, para que eu vou ficar vivo? E na verdade todo suicida ele é alguém desesperado para viver. Eu era desesperado para viver e achava que não ia viver, então era melhor morrer, né? Coisa mais louca, né? Mas é assim que um suicida pensa. E aí eu fazia planos de me matar, né? A minha casa tinha a minha casa era ao lado da empresa do meu pai, e aí tinha um prédio muito grande ao lado que era nosso. E aí eu subia nesse prédio no começo da noite, ficava olhando lá para baixo pensando, né, bom, se eu pular daqui eu morro. E eu ficava com medo de pular porque eu pensava, mas se eu pular e só quebrar a espinha e ficar tetraplégico vai ser pior, né? Então eu tinha meio que isso assim, planejar a morte, mas de uma maneira que realmente eu morresse, né? Eu tivesse sucesso na minha empreitada. E aí eu subia muito lá olhando para baixo e pensava, não, mas e se eu não morrer? Então eu calculava, eu posso pular, jogar na cabeça em direção ao muro, eu bato a cabeça no muro e caio morto. Cara leso, né? Mas é porque realmente eu pensava assim. Só que eu tinha medo de não morrer. E aí eu comecei a fazer planos de dar tiro no ouvido. Meu pai tinha 2 armas em casa. E aí eu pegava a arma dele quando eles saíam. Eu tinha 15 anos. E aí eu engatilhava o revólver, ficava ouvindo Dia Branco. Não sei se alguém escuta, sabe a música Dia Branco, né? De Geraldo Azevedo, né? Se branco ele fosse tanto esse canto de amor. Todo mundo. Oh, se você quiser. Sabe não? Conhece não? A igreja conhece? Todo mundo, vamos lá. E aí eu ouvi essa música, só que a música, eu me sentia triste e ouvia a música. E aí nada a ver com a música, é porque eu gostava da música, só que era uma música triste, então eu ficava ouvindo ela quando ia pensar em me matar, né? Então eu engatilhava o revólver, gente, e eu sentia o tambor estalando. Não sei se alguém que atirou sabe como é, né? E aí o gatilho vinha todo para trás, e aí na hora eu pensava, porque eu comecei como eu comecei a ter ódio a Deus, eu comecei a entrar no ateísmo, né? Comecei a desenvolver ideias ateias e tal. E eu comecei a pensar, mas e se o inferno existir, velho? Aí, vai que se existe mesmo. Sério, eu tinha essa noia que todo ateu tem essa luta aí. E eu ficava pensando, rapaz, mas se esse negócio existir aí, o negócio complica, né? Porque eu tô achando aqui a vida ruim, imagine se eu morrer e for pior lá, não tem nem como voltar atrás, não tem nem como se matar de novo. E aí eu ficava nessa e tal. Só que aconteceu o seguinte, um dia, numa terça-feira de um mês de novembro, num dia 19 de novembro, eu escrevi uma carta para os meus pais dizendo que por que eu tinha me matado. Eu botei na minha cabeça, não, hoje eu realmente vou tirar minha vida. Tinha acontecido alguma coisa na rua, não lembro, alguém tinha falado alguma coisa comigo, eu fiquei ainda mais triste. Nesse dia eu fiz, não, vamos matar hoje, não tem quem me impeça. E eu escrevi uma carta para os meus pais dizendo por que eu tinha me matado, para eles não se sentirem culpados. E aí eu planejei quando eles voltassem para casa, estivessem dormindo, eu dar um tiro no ouvido. Botei o revólver do meu pai, botei no guarda-roupa. E tinha uma coisa interessante, só um parênteses nisso aí, que eu tinha muita necessidade de autoafirmação. Então eu comecei a buscar meios das pessoas olharem para mim. E aí foi quando eu comecei a entrar no ateísmo, comecei a fazer debate com cristão, pegava a Bíblia, distorcia os textos para debater com os crentes e tal. Eu era evangelista do inferno, porque eu ia lá evangelizar a pessoa ao contrário, né? A pessoa acreditava em Jesus, eu pegava os textos da Bíblia, distorcia e ia debater com ela. E eu comecei a ver que quando as pessoas iam para os debates que eu estava lá, eu debatendo com crente e tal, na hora eu me sentia muito bem. Só que depois que o debate acontecia, as pessoas já não falavam mais comigo, então eu via que aquilo na verdade não serviu muito.
Acontece muito. Muita gente busca uma fuga para preencher os seus vazios e busca da maneira errada. E aí nesse dia eu escrevi uma carta para os meus pais. E eles tinham saído para a cidade ao lado. Quando eles voltaram, eram as 7 da noite. E aí eu disse, hoje não tem quem me impeça de dar um tiro no ouvido. Aí minha mãe chegou e fez, Saulo, o pessoal chamou a gente aí para ir para uma igreja aí, para um negócio de igreja. Vamos, aniversário de igreja, bora, dá última alegria aos meus pais, né? E aí quando eu cheguei no lugar, era uma casa de show lá na minha cidade. E eu lembro quando eu entrei naquele lugar, a frase que eu falei foi, eu não valho nada, hoje eu acabo com minha vida. E quando eu entrei, era um cantor aqui de Recife, chamado Armando Filho, né? E ele estava cantando Você Tem Valor. E aí eu achei aquilo já, caramba, que coincidência. Mas sentei como coincidência. E aí continuei com aquilo na cabeça e o cara parou e fez, olha, eu quero dizer que tem uma pessoa aqui essa noite que quer acabar com sua vida, eu quero dizer que Deus tem um plano para sua vida. E ele valoriza você e ele quer usar você para transformar outras vidas. E aí eu morri naquela noite. Eu me matei. O Saulo antigo morreu e outro ressuscitou. É interessante que quando eu quis me matar, tudo isso nasceu de uma coisa que alguém falou para mim. Não é? Só que quando Deus me trouxe a vida, tudo isso nasceu também de uma coisa que eu ouvi. Poucos têm noção de como palavras têm poder nesse sentido. Porque de fato Deus usa as palavras de forma poderosa. Poucos têm noção de como a forma que você verbaliza o evangelho pode tirar alguém da morte, gente. Nós não valorizamos o poder disso. Nós não valorizamos o poder de um simples, olha, Deus se importa com você, na vida de alguém. Porque naquele momento que você diz Deus se importa com você, a pessoa pode estar pensando que ninguém se importa com ela. E para ela vai parecer extremamente poderoso, vai ser extremamente poderoso saber que Deus se importa com ela. Porque para a gente às vezes parece trivial. Porque nós usamos uma verborragia gospel muito no dia a dia, aquela coisa, Jesus te ama, sabe nem o que está dizendo. Ah, Jesus te ama, ah, Deus te abençoe. É muito isso, só que poucos sabem o poder disso. E as palavras tiveram poder na minha vida, tanto de eu usando elas me levar à destruição, eu usei as palavras para fazer com que muita gente se perdesse do caminho, porque eu usava a Bíblia para isso, e Deus passou a usar palavras para me transformar, e eu passei a usar palavras para transformar a vida de outros. Como eu comecei a entrar muito no universo de religiões, eu passei a usar palavras de livros para que pessoas pudessem conhecer a Cristo. Isso tem um poder muito forte na vida de muita gente, a começar pela nossa. E é interessante é porque nesse texto aqui, gente, o contexto é o seguinte. Pedro estava humilhado pelo pecado, porque há pouco tempo atrás ele tinha negado a Cristo 3 vezes, nesse texto que a gente está lendo, né? E eu fico imaginando o que passa na cabeça de Pedro, porque o que passava na cabeça dele, porque ele tinha acabado de negar Cristo, Cristo tinha morrido, ele não sabia ainda que ele tinha ressuscitado, aliás, ele tinha acabado de saber que o corpo tinha desaparecido, só que ele está ali, perdido, pensando, tá, e agora, o que vai ser do meu futuro? E aí Pedro, com aquele peso de humilhação que ele carregava, por que Pedro carregava um peso de humilhação? Porque ele falou 3 vezes algo que negava a essência do que Cristo era para ele. Ele negou Cristo verbalmente, 3 vezes. E aí aparece esse contexto aí, que eu não sei se está para soltar aí, Thomas. Eu trouxe para abrir esse texto aí uma música que eu acho bem legal, que é justamente o contexto em que Pedro está. Não sei se está para soltar aí. Queria que vocês prestassem muita atenção nessa letra. Parece que acordei de um novo sono. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas.
ceia pra uma conversa sincera, brasas queimando na areia, e dentro de mim a lembrança de ter me negado por nada. Da verdade, aqui em volta da fogueira, melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Volta pro texto aí, gente, versículo 15. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Essa música aí, ela está tentando trazer bem esse contexto. Eles estão lá e Pedro começa a pensar a esse respeito. Será que esse homem ainda vai me querer como seguidor seu, já que eu neguei? E aí o contexto é esse. Depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Interessante, gente, porque o que Jesus faz? Ele traz 3 vezes a palavra para Pedro, baseado nas 3 vezes que Pedro negou. Para mim, existe uma lição tremenda de um recomeço na vida de Pedro por meio das palavras também. Da mesma forma que Pedro usou as palavras para negar o seu relacionamento com Deus diante dos outros, se envergonhou daquilo, Deus da mesma forma usa das palavras também para dizer para Pedro que existia um recomeço. O que era que Cristo tinha de mais precioso para ele? O que é que Cristo tem de mais precioso para ele? Quem é pai? O que é que tem de mais precioso? O que é que o pai tem de mais precioso? Seus filhos, né? O que Jesus tem de mais precioso, gente, eram as suas ovelhas. Aquilo que Jesus tinha mais próximo seu, aquilo que ele dava a vida por ele, porque quando você valoriza muito uma coisa, você chega ao ponto de dar a vida por aquilo. E o que Jesus tinha que daria a vida por eles, eram as suas ovelhas. E ao mesmo tempo que Jesus pergunta, ele já diz: apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Jesus estava querendo mostrar para Pedro: olha, as ovelhas são minhas, só que eu vou te entregar para que você cuide. Apesar de você ter me negado, eu vou te entregar aquilo que eu tenho de mais precioso. Cuide do meu maior bem, que são minhas ovelhas. Gente, Jesus, ele dá a oportunidade para Pedro, isso é para a gente também, de um recomeço. O que eu vejo claramente no texto é isso. Ele usa as palavras para dizer: toma e cuida daquilo que eu cuido, daquilo que eu amo. Eu quero dizer para você, Pedro, que independente do que você fez, eu quero falar isso 3 vezes para dizer que da mesma forma que de 3 vezes você falou que não me conhecia, por 3 vezes eu quero dizer que eu te perdoo. E toma agora o que de fato eu tenho de mais precioso, que são minhas ovelhas. Gente, nós às vezes convivemos com pessoas e não temos noção de como isso é poderoso na vida da gente. Tem muita gente que está ao nosso lado, que tem algo para ser desperto nelas, e que Deus quer usar a sua boca para fazer isso. Eu lembro que eu estava fazendo um artigo uma vez para um congresso, e eu fazendo isso ia trazer muito peso para o meu currículo. Só que eu dei uma noia em mim que eu fiz: rapaz, eu não vou fazer não vou conseguir fazer isso não. E na época a Sabrina era minha noiva. E ela veio lá e falou várias palavras bonitas pra mim, sabe? Amor, você consegue, você é muito inteligente, tá começando a me manipular, né? Você é muito inteligente, você vai conseguir, imagina só que massa que vai ser. Papai foi falando, eu fiz: caramba,
É mesmo. Acreditei na mentira dela, é mesmo, verdade. E aí fui lá, escrevi, e aí mandei para publicação, foi aceito, e teve um peso muito grande na definição do meu mestrado. Quando eu fui tentar mestrado, isso foi um dos maiores pontos que contou. E eu pensando depois, caramba, se ela não tem falado para mim da importância que isso tinha, e de como eu tinha capacidade de fazer isso, eu não teria ganho isso. E nós muitas vezes, gente, nos abstemos de usar as palavras que Deus nos dá para abençoar pessoas, simplesmente porque ou não nos achamos capazes, ou porque simplesmente nos omitimos. E quando nós nos omitimos de fazer um bem a alguém, que Tiago fala sobre isso, ele diz, quando eu sei fazer o bem para alguém e não faço, eu faço o quê? Eu peco, eu estou pecando. Então o fato de eu não abençoar pessoas com palavras também é pecado. Não é só virtude eu fazê-lo, mas é pecado eu não fazê-lo. E dentro disso, gente, existe a questão do perdão. Muitas vezes nós trazemos para os nossos relacionamentos mágoas, trazemos peso para a nossa vida, baseado em coisas que falaram para a gente, e a gente vai alimentando aquilo, e aquilo se torna um peso para a nossa vida, para os nossos relacionamentos com os outros, e para a nossa relação com o próprio Deus. Em relação ao passado, essa coisa da falta do perdão, gente, eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase muito, muito impactante, muita gente usa essa frase, que diz que guardar mágoa de alguém, alimentar mágoa contra alguém, é você tomar veneno todos os dias esperando que o outro morra. Porque realmente mágoa é isso. É eu ir me envenenando esperando que alguém morra. E se livrar de mágoa, gente, perdoar, liberta o coração da gente. Quantos de nós aqui já não desenvolvemos coisas em relação a alguém do passado, e aquilo vai travando a nossa vida, a nossa relação com Deus, nós nem sabemos de onde vem. Quando você vai fazer uma sinopse da sua vida, você vai voltar a sua vida, você começa a olhar o seu passado, você vê que existe muita coisa aí guardada, que não foi tratada, e se entrava não só a sua vida, mas a vida daqueles com quem você se relaciona. E às vezes, muitas vezes nós jogamos isso para o que é externo, para o que está fora de nós. Quando eu tinha esse lance da depressão, e eu ouvia muito essa música, eu me converti e eu disse, nunca mais eu vou ouvir essa música, porque essa música, toda vez que eu ouvia, me levava a querer me matar. A música Dia Branco, né? O louvor do Ministério Louvor lá, que eu esqueci o nome. E aí eu lembro que um dia, acho que eu era casado já, não sei, eu trabalho muito ouvindo som de chuva. Uma coisa meio de gente doido, porque eu não consigo me concentrar ouvindo barulho. Aí eu boto som de chuva, porque eu trabalho na sala com muita gente, e aí eu me concentro. E aí um dia eu estava lá e eu disse, rapaz, eu vou ouvir Dia Branco. Diga aí, depois de anos, né? Eu fiz um Dia Branco, ver o que acontece. Aí eu fui lá, botei no Spotify, procurei e achei Dia Branco. Aí eu dei play, ó. Sabe o que aconteceu, gente? Não me matei, tô aqui. Adivinha o que aconteceu? A pessoa fala, nada. Não, aconteceu. Gente, eu comecei a ouvir aquela melodia e comecei a chorar. Porque quando eu ouvi a melodia, eu fiz, caramba, que melodia bem feita. Eu não sei se alguém já ouviu, mas a melodia, a troca de cordas, é uma coisa fantástica. Eu dizendo, caramba, que coisa linda. E eu comecei a pensar, Senhor, como eu não conseguia aproveitar coisas, como eu não conseguia entender que o Senhor é soberano também sobre a música, porque eu não te conhecia e eu jogava tudo para os outros. Na verdade, o problema não estava na música, o problema estava em mim. Eu só usava os contextos à minha volta para alimentar o problema que estava em mim. Se eu tivesse numa fila de banco, gente, e as pessoas começassem a conversar na ponta ali, olhando para mim e dizer, estão falando de mim. Estão falando de mim. Eu não presto. Estão vendo alguma coisa em mim que é defeito e estão criticando. Se alguém, de repente, parasse de se comunicar comigo, eu dizia, tá vendo aí, ó, eu não presto para ter amigos. E nós costumamos, gente, olhar para o que está fora e alimentar o que há de negativo em nós. Quando, na verdade, Deus quer que nós olhemos para tudo o que acontece em nossa volta e a gente transforme os contextos, e não que os contextos nos transformem. O problema é porque quando nós somos levados pelo nosso pecado, quando nós somos levados por nós mesmos, os contextos são utilizados para alimentar o meu pecado. E se desvalorizar, veja só, que coisa interessante. A Bíblia diz que eu me vangloriar é pecado, não é verdade? Você se exaltar é pecado.
Só que biblicamente também você se desvalorizar também é pecado. Porque você é a imagem de Deus, gente. Ainda que seja uma imagem que está maculada pelo pecado, que está borrado pelo pecado, Deus lhe fez da forma como você é, por alguma coisa, porque Ele lhe ama. E eu negar o que eu sou, no sentido da forma como Deus me fez, é cuspir na glória de Deus em mim, gente. Quando você olha para os seus talentos, quando você olha para o que Deus lhe deu, e você desvaloriza isso, você está desvalorizando quem Deus é em você, o que Deus fez em você, o que Deus pode fazer por meio de você. Quando o próprio Cristo fala para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, é porque na cabeça dele, você tem que se amar de alguma forma. Ele está dizendo assim, olha, amar o próximo como a si mesmo. Ah, então se você não se ama, então vai não amar o cara também não, pô. Não precisa, já que você não se ama. Não, gente, tem um imperativo aí por trás que ninguém se liga. Ele está dizendo, ame o seu próximo como a si mesmo, porque o princípio base é, ame a si mesmo e ame o próximo. Eu preciso me amar. E tem muita gente que, levado por uma série de fatores, até vive em relacionamentos destruidores também, baseado na falta de amor próprio. Isso é pecado, gente. Não se amar nesse sentido bíblico é pecado. Eu preciso me amar. Porque senão Cristo morreu por quem? Por um nada. Quando eu olho para a cruz, eu faço, caramba, algum valor eu tenho, porque Ele morreu por mim. Se deu a vida por mim, algum valor eu tenho. E é esse valor que Deus dá para a tua vida. Ele te valoriza ao ponto de mandar o Filho morrer em seu lugar. O problema é que nós não nos ligamos nisso. E o mundo onde nós convivemos hoje, o mundo hoje que descansa nos braços malignos, coloca em nossa cabeça que nós temos que nos adequar a Ele, e se nós nos adequamos a Ele, nós vivemos buscando motivo para nos alegrar, ou na minha aparência, ou no que eu tenho, mas em tudo que é externo, ou no que você externamente passa para as pessoas, ou no que o que é monetário, aquilo que é externo, faz com que o seu vazio seja preenchido. Deus não quer isso para a sua vida, Ele quer que você olhe para si e veja que no interno é onde há libertação e que isso reverbere para outros. Amém? Só que, gente, palavra de encorajamento, palavra de afirmação, requer empatia. O que é empatia? É eu olhar para o outro me colocando no lugar dele. É eu sentir o que o outro sente. E a Bíblia fala muito sobre isso, gente, sobre a necessidade de eu valorizar o outro e de expressar isso. Aí volta para o texto aí, João capítulo 21, versículo a partir do 17. Só uma coisa que eu lembrei aqui agora, eu gosto muito de ficar dando exemplo. Acho que às vezes é chato, mas eu estou aqui, me deram o microfone, então eu vou falar. Eu estava aconselhando uma menina, um dia desse lá na igreja, e ela dizendo que ela tinha ódio a uma pessoa da igreja, e ela começou a dizer das mágoas que ela tinha, e ela foi dizendo, ela disse, olha, eu não tenho mais alegria de vir para a igreja, eu não tenho mais alegria de viver. Ela começou a desenvolver síndrome do pânico, começou a desenvolver depressão. E quando a gente começou a falar sobre aquilo, e ela foi puxando, e ela entendeu que tudo isso começou a se desenvolver devido a uma mágoa que ela tinha de alguém. Aí nessa coisa dela dessa mágoa, ela fez, não, mas eu não consigo parar de sentir isso pela pessoa. E eu disse uma coisa que ela ficou encucada, que eu fiz, olha, perdoar não é sentimento, é compromisso. O casamento é mais ou menos assim, gente. Amar, isso é uma coisa que muita gente não entende. Amar não é simplesmente eu sentir algo por alguém. Amar é um compromisso que eu tenho com Cristo. Se eu decido amar a minha esposa, é uma decisão. Então, todos os dias, independentemente do nosso irmão que sofre com o bafo, né, claro que é interpretação, né, gente? Mas o irmão que está dizendo aqui que sofre com o mau hálito, né, irmão, ali atrás. Aí tem Sepacol, irmã, né? Eu sei que é brincadeira, foi uma peça. Mas o irmão que sofre com o mau hálito da irmã quando acorda, a outra que sofre com a bagunça dele, enfim. Gente, o sentimento é o segundo plano, o primeiro é o compromisso. Eu firmei uma aliança com Deus, com o meu cônjuge. Eu firmei uma aliança com Deus para fazer o meu cônjuge feliz e ser feliz por meio disso também. Amar ao outro, antes do sentimento, é compromisso com Deus. Jesus não falou, vai lá, sente e aí tu ama. Não, primeiro você sente e tal, desenvolve o seu sentimento, e aí você ama. Amigo, vai lá e ame, é ordenança. Não é um conselho, não. Olha, é melhor que você ame. Você não amar, você vai ver, hein? Ele diz que é amar, é imperativo, gente. E aí volta para o texto, diz assim, a partir do versículo 17, pela terceira vez
ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Gente, por que é que Jesus tinha certeza que mesmo Pedro tendo fracassado, ele devia entregar suas ovelhas ao fracassado Pedro? Por duas coisas. Porque ele era Deus. Beleza. Só que tem um negócio chamado união hipostática de Cristo, que é um nome meio complexo na teologia, que é para dizer que Jesus se manifestava como Deus e como homem. Jesus, enquanto homem, gente, sabia que podia investir em Pedro, porque Jesus tinha tempo de qualidade com Pedro. Você só conhece profundamente alguém quando você tem tempo de qualidade com essa pessoa. É mais ou menos a gente com Deus. Você só vai ter relacionamento com Deus se você investir tempo de qualidade com Ele. Eu lembro que quando meu filho estava com 1 ano, eu acho, sei lá, quando começa a andar com quanto tempo? 1 ano? Por aí, né? Eu sou ótimo para essas coisas. Quando começa a falar, eu vi, sei lá, 5 anos. E aí, quando ele tinha 1 ano mais ou menos, aí eu chegava em casa, né? E aí eu vim do trabalho. E aí eu passo o dia em frente ao computador, ou então vou para alguma ação lá, depois volto e fico no computador. E aí quando eu cheguei em casa, meu filho queria brincar comigo, né? Papai, brincar. E aí eu sentei aqui no chão, e ele estava com a bolinha, eu comecei a jogar bolinha, e eu estava com o iPad assim, botei do lado e fiquei vendo e-mails e jogando a bolinha para ele, né? Aí minha esposa passou, aí fez uma cara feia, eu já fiquei naquela, né? Oxi, agora pronto. Fiquei lá, né? Ela jogava a bolinha, ele pegava e tal. Daqui a pouco ela passou, eu tava lá. Aí eu, jogando a bolinha, ele tal, aí ela foi e pipocou, né? Porque quando ela pipoca, eu sou cearense, mas ela é paraibana, né? Paraibana é mulher macho. Você tá pensando o que da vida? Você passou o dia todo no trabalho, seu filho agora querendo estar com você, e você aí, tá não sei o que. Rodou a baiana, quebrou os copos, prata. Não, foi assim não, mas ficou. Ela tá ali já dizendo, vou lhe pegar. Não, foi assim não, amor, foi mais leve. E aí ela, você passou o dia todo no trabalho, e aí o menino querendo ter com você. E aí eu, né, homem, né, querendo estar certo, oxi, agora pronto. Acho que nada, sem argumento nenhum, né? Que nada, rapaz, oxe, tô pensando o quê? Que nada, meu irmão, que nada, né? Você fica aí brincar e você aí não vendo os e-mails, não sei o que, aí eu, chora, tá, oxi, mas pronto. E aí fala embaixo, amigo, você não quer? Sua cabeça desce lá, oxi, tá. Aí ela saiu, né? Saiu, eu fiquei lá, oxi, não. Você não quer? Aí fechou o iPad, tá, ora. Aí pegou o celular, né, e fiquei aqui, jogando a bolinha, tá, ela vinha, eu, que é? Tô olhando o quê? Né? Não, tudo certo, né, tudo certo. E aí depois eu vi, caramba, velho. Aí eu fui pedir um perdão público, né, fiz um texto lá para todos os líderes de conexão falando sobre isso, e relatei o caso lá, né, porque líder passa vergonha na frente de todo mundo, né, melhor não fazer besteira. Aí... E eu pensando, né? Quando escrevi o texto, eu fiz, caramba, velho. É porque a gente, às vezes, tem um negócio de querer argumentar estando errado. E realmente, gente, eu não estava tendo tempo com meu filho. Estava jogando a bolinha para ele. Mas o meu tempo não era do meu filho. Tempo de qualidade, gente, é eu ter qualidade de tempo com alguém que seja só daquele alguém. Tempo de qualidade com meu filho é eu parar o que estou fazendo e dar atenção toda para ele. E aí ela aprendeu uma frasinha agora que é engraçado, que toda vez que a gente tá fazendo alguma coisa com o celular, ele chega e faz, papai, tá bom de celular. Aí eu, beleza, eu vou e guardo. A gente ensinou ele a dizer isso, para poder pressionar a gente, né? Só que isso, gente, não era tempo de qualidade. É engraçado quando você vê a diferença de casal, há muito tempo de casado, e casal de namorado num restaurante, né? Você vai num restaurante, aí a gente fica observando às vezes, eu e Sabrina, aquele ali é o casal de namorado. Ó. Aí tá um olhando pro outro, né? Segura a mão e olha. Os teus olhos brilham como a luz nessa taça. Derrama um refrigerante assim e faz. Isso aqui borbulha como o teu sorriso quando ela fica brega, né, gente? Mas namorado tem isso. Quando você vê um casal de casado, é aquela coisa, né? Fica assim, ó. E o cara no celular, a mulher. Descarregou o celular, ó. Ai, que droga. Tá falando com quem, hein? Fulano. Ai, empresta? Não. Ai. Tem um vídeo até de um grupo aí que fizeram, 2 casais estão no restaurante e o vídeo do celular do cara descarrega e ele descobre que tem um filho, né? Depois de tempo. Tem filho, sério, porque o cara... Nós somos assim.
nós não investimos tempo de qualidade com quem é nossa prioridade. E o interessante, gente, é que nós desenvolvemos relacionamentos superficiais. É aquele relacionamento de, e aí, beleza? Beleza. É engraçado que uma vez eu tava muito mal, não lembro o que tinha acontecido, e aí uma pessoa da juventude da igreja passou e fez, e aí, tudo em ordem? Eu, não, tá tudo legal não. Ah, beleza. Aí saiu. Eu fui, oi? Foi, juro, na hora que eu comecei a rir. Eu tava com muito problema no que era, e aí, beleza? Não, tá beleza não, ah, massa. Eu se importando geral, né, com a pessoa. Só que eu pensei, não, cara, você não nem ouviu o que eu falei. Porque nós não costumamos ouvir as pessoas quando nós não temos tempo de qualidade com elas. E nossa vida é assim, você está passando aqui, o mundo está se destruindo ao seu redor. Tem um elefante na sala e ninguém se liga. Então o elefante sentado lá, a galera lá, vivendo suas vidas, um problema gigantesco que você não trata. Na maioria das vezes, porque você não investiu tempo para tentar analisar aquilo e ver que soluções você pode trazer para ajudar. Você está investindo tempo em tudo, menos no que é prioridade. Gente, qualidade de tempo tem muito a ver com irrestrita atenção. E aí nós muitas vezes somos presos, ficamos enclausurados devido a essas questões. Eu tenho meus pais tiveram 3 filhos, 4 filhos, e adotou uma menina depois, e aí tiveram 4 filhos. E o meu irmão, ele é um ano mais velho que eu, e a gente sempre fez tudo junto, morava dormia no mesmo quarto, as camas no mesmo quarto, meu e dele, e aí a gente trabalhou no mesmo lugar, estudava na mesma escola, então a gente sempre costumava fazer tudo muito junto. E a gente tinha assim, qualidade de tempo não, porque a gente vivia no dia a dia ali, na obrigatoriedade de estar junto, só que a gente sempre, pelo fato de termos só um ano de diferença, a gente sempre fez tudo muito junto. Só que eu nunca tive essa coisa de dizer que amo meu irmão, né? Ah, eu te amo. Você aqui, quem tem irmão? Quem tem irmão? É fácil dizer eu te amo? Para alguns é, para mim não era, né? E aí, ficava naquela, vou dizer quem ama, ele sabe e tal. E aí eu fui para um evento de uma igreja, fazia pouco tempo que eu tinha me convertido, acho que 6 meses que eu tinha me convertido. Aí eu fui fazer um encontro lá na igreja. E aí na sexta-feira à noite teve uma palestra lá que eu fui muito impactado. E nessa palestra eu vi claramente Deus dizendo, diga pro seu irmão que ama ele. Aí eu, bom, vou falar. Fui muito tocado e tal. Aí eu cheguei em casa, aí eu vou dizer que meu irmão que amou ele. Quando eu cheguei, meu irmão estava arrumando alguma coisa lá e eu parei e fiz, rapaz, amanhã eu digo. Essa coisa aí, pra que essa pressa toda, né? Não tem pra que isso. E aí eu fui lá pro outro dia para esse encontro de novo. Aí chegou no outro dia no encontro, eu rapaz, comecei a sentir novamente aquele negócio de, rapaz, fala pro teu irmão que ama ele. Aí eu, rapaz, é mesmo, me quebrantei muito lá nesse negócio. Eu vou dizer pro meu irmão que o cara falou sobre como você deve valorizar a família e tal, relacionamentos quebrados. Eu, rapaz, mesmo, hoje eu vou dizer pro meu irmão que amo ele. Essa coisa, cara, 18 anos, chegar, dar um abraço no outro, nunca disse que ama, que negócio aí? Está aí, é fresco, é? Vamos ter muito isso. Sai daí, está. Aí eu vou dizer isso pro meu irmão. Vou dizer lá que amo ele e tal. Cheguei em casa, meu irmão tava se arrumando pra sair. Aí eu, ei, aí ele, e aí? Aí eu, não, depois eu digo, besteira. Besteira, é o quê? Não, besteira, falar, depois eu digo, besteira. Eu falei, não, besteira. Relaxa, de boa. E aí, gente, para um pouquinho e volta pro texto. Vou dizer o que aconteceu. Versículo 16 e 17. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Gente, Jesus trouxe para Pedro o recomeço de um fracassado. Fracassou, eu recomeço. No segundo dia, quando eu ia dizer para meu irmão que amava ele, não falei. Meu irmão saiu, eu fui dormir. 3:30 da manhã, minha mãe me acorda, desesperada, dizendo que tinha sido um acidente com meu irmão. E eu, caramba,
E aí fui pro hospital com meu pai. Foram uns amigos deles que vieram de madrugada falar. Nessa época não tinha celular, foram lá em casa dizer. E aí a gente foi pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, meu pai estava muito desesperado. E aí eu vi a maca passando, o pessoal correndo com ele na maca, com lençol aqui. E aí foram pra UTI. E aí eu fui saber com o médico, ele tinha tido traumatismo craniano, o carro dele capotou. E ele tinha um Fusca, ele costumava andar com o cinto só em cima. Nessa época o cinto não era obrigatório ainda. Aí ele botava o cinto só em cima e ele foi lançado para fora do carro, não teve nada, só uma pancada na cabeça. E aí foi pra UTI e passou o primeiro dia em coma. E aí eu fui pro hospital e todas as pessoas, sempre que o médico ia dar o boletim lá de como tava, o quadro ia piorando e todo mundo dizia que ele ia morrer, menos eu. Eu era a única pessoa da família que tinha convicção que ele não ia morrer, porque eu dizia: Senhor, eu sei que o Senhor vai me deixar dizer pro meu irmão que amo ele. E aí passou o segundo dia em coma e eu tinha assim uma coisa e o povo ficava: mas esse bicho tá doido, é porque eu tinha uma paz em mim, porque eu dizia: eu tenho plena convicção que Deus não vai deixar meu irmão morrer, isso é uma certeza que eu tenho. Passou o terceiro dia em coma, o quarto dia em coma, no quinto dia em coma, numa madrugada, faltou energia em 7 estados do Brasil e eu estava no hospital na hora e faltou energia no hospital. E eu cheguei no cara lá da recepção e fiz: rapaz, essa energia? Ele fez: não, tem gerador. Só que estava tudo apagado no hospital, né? Eu não entendi. E eu subi, fiquei na porta lá do quarto dele, da porta da UTI. E aí eu disse assim: Deus, eu tenho plena convicção que o Senhor... Porque eu comecei a ver que estava muito sério o negócio de gente entrando e saindo. Eu fiz: Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai deixar com que meu irmão fique vivo para ele ouvir o que eu vou dizer e o Senhor pode levar ele. E aí entrou e saiu um médico, entrou e saiu um enfermeiro e tal. E aí uma hora um médico, não lembro, abriu a porta e fez: tem alguém da família aqui? Eu fiz: não, sou irmão dele. Ele fez: seu irmão morreu. E aí aquilo abriu um buraco no chão e eu me agachei. Eu lembro que eu tinha um amigo assim perto. Aí eu fiquei tonto e na hora só veio uma coisa em minha cabeça: por que Deus permitiu que isso acontecesse? E aquilo ficou no meu coração, ficou essa coisa em minha cabeça. Isso não quebrou meu relacionamento com Deus, mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Mas Deus, por quê? Por quê? E aí anos depois, já quando eu morava em João Pessoa, em 2004 isso, eu estava em um outro encontro lá, e aí tinham dado uma palestra sobre família, e aí no fim eu pedi para falar. E aí eu falei esse testemunho, eu disse: gente, olha, invista tempo hoje em quem é a sua prioridade, porque você pode não ter tempo amanhã. E aí quando eu falei isso depois, muita gente veio falar comigo, dizendo: olha, eu acabei de ligar para meu pai pedindo perdão a ele. E aí 2 irmãos se reconciliaram na hora, e foi uma coisa assim fantástica. E aí sempre que eu falo esse testemunho, muita gente depois chega e fala: cara, olha, eu reconstruí um relacionamento com meu pai de tantos anos, tal. E depois desse encontro que eu falei que aconteceu isso, aí eu entendi porque Deus permitiu que meu irmão fosse sem eu pedir perdão para ele. A questão, gente, é que teria sido mais fácil, né? Era só eu ir lá e falar e ter tempo de qualidade com meu irmão, falar para ele que amava. E nós consideramos como triviais coisas que são de fato prioridade. O texto termina dizendo assim, versículo 18: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro ia glorificar a Deus, e disse-lhe então: siga-me. Gente, é extremamente incômodo você abrir mão de suas vontades para tomar certas atitudes. A questão que esse texto diz é que a partir do momento que eu sigo a Cristo, as minhas prioridades mudam. Você só consegue, de fato, mudar quando tem Ele como soberano. E se Ele é seu soberano, você vai querer mudar. Então, invista tempo e use suas palavras para abençoar. Invista tempo em quem é sua prioridade. Amém? Vamos orar? Só uma coisa para fechar antes. O meu filho hoje, o nome dele é Daniel. E eu coloquei o nome em homenagem a meu irmão que também se chamava Daniel. E aí, ele para mim hoje é um símbolo de um recomeço.
de alguém que traz vida para a minha família, mesmo ele não estando mais entre nós, mas o fato de Daniel estar ali trazendo alegria, Deus está me mostrando para mim que, meu filho, eu recomeço tudo. Então que Deus hoje possa recomeçar histórias aqui. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, queremos te louvar pelo teu perdão, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque mesmo muitas vezes nós tendo fracassado, Senhor, mesmo muitas vezes, Pai, nós errando, Senhor, ainda assim o Senhor é o Deus, Pai, que recomeça tudo, Senhor. Eu te peço que o Senhor se manifeste aqui essa manhã, Pai, como Deus do recomeço, Senhor. Que o Senhor traga restauração a casamentos, restauração a relacionamentos, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha usado essa peça, o Senhor tenha usado o louvor, o Senhor tenha usado essa pregação, Senhor, para levar-nos à consciência de quem o Senhor é e de quem nós devemos ser diante do Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai, faz a tua obra em nós e por meio de nós. Amém, Deus.